A febre maculosa, popularmente conhecida como a doença do carrapato, é uma doença que pode ser transmitida entre humanos e animais, sendo assim o que nós definimos como uma zoonose. Para aprender um pouco mais sobre essa doença, nós conversamos com a doutora Eliane Tômio, da clínica Vetili em Tatuquara. O que é a doença do carrapato e quais são os seus principais sintomas? Tá. A doença do carrapato é uma condição, é como uma bactéria mesmo. Ela chama Rickettsia, mas a gente fala para melhor entender como uma bactéria mesmo, que o carrapato ele transmite quando ele é infectado com essa Rickettsia. Então ele pica o animal, se ele tiver contaminado, se esse carrapato estiver contaminado com essa Rickettsia, ele vai passar, na verdade, a doença do carrapato para o animalzinho que for picado. Quais são os sintomas mais comuns nos cães? Mais comuns dessa doença. Primeiro, a apatia, o animal ele fica bem mais triste, ele vai ficando mais tristinho. Muitas vezes para de comer também. Pode ter vômito, pode causar uma diarreia também. Mas o principal, na verdade, dessa doença infecciosa é que ela causa uma anemia muito importante no animal. Porque as células do sanguíneo do animal elas vão se explodindo, literalmente, elas se explodem. E aí o animal tem essa anemia, que muitas vezes, se não for tratada a tempo, resolvida a tempo, muitas vezes precisa até de transfusão sanguínea para tentar salvar a vida desse bicho. Como os proprietários podem Prevenir prevenir essa doença. Então, a prevenção, na verdade, é protegendo o animal de ser picado por esse parasita. Então, o que a gente tem no mercado, na verdade, são os melhores, geralmente são em comprimido, tem algumas pipetinhas também, serve tanto para proteger contra pulga, carrapato e sarninha também. Esses são os mais comuns e são os mais indicados. Então, assim, esses geralmente, eles não deixam que o carrapato fixa o bucalzinho dele, a espícula dele ali no animal, sugue o sanguinho e assim ele não vai transmitir via sanguínea o probleminha para o animal ali. A proteção, na verdade, é essa, não tem vacina que proteja. Tem sim essa medicação, esse antipulgas contra o pulga e carrapato, geralmente mais quando está muito quente, está muito calor, são onde eles explodem mesmo, quando esses parasitas vêm com tudo. Então é bom intensificar, na verdade, até essa prevenção nesses períodos mais quentes, né? Verão, primavera, verão, mas no inverno também tem que fazer, porque eles não sossegam, não. como é feito o diagnóstico da doença do carrapato? Então, o diagnóstico é exame de sangue. Tem o exame, o snap test, que é um exame rápido, que a gente chama, que é como se fosse um testinho de gravidez. Então, você coleta o sanguinho do animal, faz o exame na hora ali, na hora aparece positivo ou negativo se o animal tiver essa doença. Baseados nos sintomas também do animal, então os sinais clínicos dele já sugerem para a gente alguma coisa, mas para comprovação mesmo teria que fazer os exames bem corretamente. Existe também a possibilidade de você coletar o sanguinho do animal, mandar para o laboratório, que aí além de fazer o exame para se certificar, diagnosticar se ele tem ou não a doença do carrapato, também precisa ver como está a questão da anemia dele, que eu falei tão importante, se o sanguinho dele vai acusar ali se o animal tem ou não essa anemia, para você poder também tratar essa questão, considerando que a anemia não é uma doença. A anemia ele só está acontecendo porque ele está com esse probleminha, na verdade. É só um sintoma. É a sintominha da doença, é a consequência da doença. Qual é o tratamento para os animais infectados com a doença do carrapato? Então, como se trata de uma infecção, uma doença que causa uma infecção no animal, a gente lança mão de alguns antibióticos. O mais comum, mais conhecido é a doxiciclina, que a gente usa bastante, né? Também tem o injetável que a gente usa, o imidocarb também, que a gente usa para já uma dose de ataque ali para começar a tratar o animal, principalmente se ele tiver muito acometido, muito grave já o probleminha dele. Vai aí um suplemento ali para estimular, na verdade, a produção das células vermelhas, já que ele está perdendo ali por conta da destruição das hemácias. A gente entra também com uma proteção um pouco maior ali de ferro, né, um suplemento de ferro mesmo para estimular esse animal, para ele conseguir começar a se recuperar do que está faltando nele. Então a medicação às vezes a gente ajusta por uma alimentação um pouquinho mais rica na proteína, muitas vezes você inclui
alguns alimentos ali ricos em ferro também, para estimular também a questão do desaparecimento mesmo dessa anemia que pode estar cometendo o animal. Em casos muito sérios, internamento não tem como, e também transfusão sanguínea para tentar salvar o animal quando essa anemia está gritante. Acredita-se que uma das melhores estratégias de combate às zoonoses é através de uma abordagem conhecida como saúde única. O conceito de saúde única vê a saúde animal, saúde humana e saúde ambiental como interligadas e codependentes. E isso está diretamente ligado ao combate de doenças como a febre maculosa. Estudos da ONU apontam que a maioria dos surtos de zoonoses estão ligados diretamente a ações humanas. Tenhamos o desmatamento como exemplo. Com a destruição dos lares dos animais, eles acabam muitas vezes sem ter para onde ir e se deslocando para locais próximos de áreas urbanas. Por causa disso, ocorrem interações entre humanos e animais que normalmente não teriam contato com os outros, e isso aumenta o risco de transmissões de zoonoses.